Mas falando do coronavírus, você sabe que tem dado muita polêmica com relação a uma série de descumprimentos, né? A gente sabe de situações onde as pessoas não estão cumprindo a quarentena e é por isso que eu quero falar nesse momento ao vivo com a Amanda Guedes, que está diretamente de Cascavel. Ela vai trazer informações para a gente a respeito do que acontece, qual a orientação, o porquê que as pessoas precisam respeitar a quarentena. Olá, Amanda, seja bem-vinda, com você. Olá, Jean. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Essas medidas, elas foram colocadas não somente aqui em Cascavel, mas também em municípios vizinhos. Então, essas medidas sanitárias, elas devem ser respeitadas. É um modo também de se proteger. Então, as pessoas só saem de casa naqueles casos, né, que são para serviços essenciais, assim como também as pessoas que não foram dispensadas, que não têm aí a condição de home office. Mas foi por isso que a gente chamou, então, o Henrique Salvati Beck Lima. Ele é advogado, está aqui ao meu lado. Vamos manter uma distância, tanto para a segurança, né, do Henrique, mas também para a nossa equipe. Henrique, começo perguntando para você o que pode acontecer para a pessoa que não cumprir, então, essa determinação. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, essas medidas que vêm sendo tomadas sistematicamente pelo governo federal, governo estadual e governo municipal, primeiramente devem ser respeitadas por toda a população. A pessoa, eventualmente, que descumprir alguma dessas medidas estará sujeita às punições previstas no Código Penal, consistente nos crimes de desobediência à medida sanitária e também ao crime de desobediência. Os ambos são punidos com pena de detenção e multa. Nós temos uma diferença dessa medida para o toque de recolher, por exemplo? Sim, certamente. O toque de recolher, primeiramente as autoridades de segurança pública irão fazer a ronda nas cidades, como já está sendo feito, principalmente aqui em Cascavel, e no primeiro momento vão orientar a população que está circulando ou que está aglomerada a irem para suas casas. Caso essa orientação não seja cumprida, as autoridades podem sim enquadrar o sujeito no cometimento do crime de desobediência, considerando que eles estão descumprindo a ordem legal que foi emanada. É importante que as pessoas também tenham conhecimento, né, dos decretos que estão sendo implantados nos municípios, porque há serviços que podem, né, continuar aí funcionando. Quando é que a população pode sair às ruas, por exemplo? Exatamente. Existem certos serviços essenciais que podem sim continuar funcionando, como, por exemplo, postos de combustíveis, farmácias e serviços essenciais que não podem realmente parar. Então, a orientação é que as pessoas só saiam de casa em situações extremas de necessidade, como, por exemplo, para comprar mantimentos e para aquelas pessoas que, como você bem pontuou, não podem estar realizando aí o trabalho de home office. Então, a orientação é só sair de casa em casos extremamente urgentes e excepcionais. A gente frisa aqui que esse não é um momento de férias, né? Mas sim para as pessoas ficarem em casa para se cuidarem. Mas se eu ver que tem um vizinho, alguém próximo que não está cumprindo essa exigência, como é que eu posso fazer? Como lidar com isso? Exatamente. Infelizmente, algumas pessoas eventualmente poderão não cumprir essas medidas. Então, toda pessoa que tomar conhecimento de alguém que não esteja cumprindo as determinações pode e deve colaborar, levando isso ao conhecimento das autoridades públicas. Hoje nós temos o sistema virtual ali de registro de boletins de ocorrência, que podem ser utilizados para também evitar o contato, né, pessoal ali. Então, a pessoa pode levar o conhecimento das autoridades denunciando esse tipo de infração. A gente conversava aqui também, Jean, com o Henrique, em relação a todas as autoridades estarem mobilizadas neste momento. Então, a gente sabe que é necessário um certo investimento, né, pelo menos para barrar essa proliferação mesmo, né, desse vírus. E aí, hoje foi anunciada a destinação de uma verba aí, de um fundo que era destinado para políticas públicas. Aí eu peço para que você detalhe isso para a gente, como é que essa verba ela vai ser destinada. Exatamente. Na data de hoje, o ministro Sérgio Moro, ele autorizou o repasse das verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública aos estados e ao Distrito Federal, para que os estados eles implementem políticas de combate ao coronavírus. Só para ficar claro aqui que, anteriormente, esse fundo era destinado para que os estados implementassem políticas de combate à violência.
Só que em virtude da calamidade pública, da situação emergencial que nós estamos vivendo, o ministro Sérgio Moro autorizou então esse repasse e os estados poderão utilizar esse fundo para implementar políticas que visem combater e disseminar aí o coronavírus. E está estimado que essa verba vai ser em torno de 200 milhões de reais. E ela já pode ser usada imediatamente? Exatamente, ele já decretou isso hoje, essa medida já está em vigor, então nos próximos dias aí vai ser liberada para os estados essa quantia. Tá certo, Henrique, eu agradeço muito pelas suas informações. É isso, né, Jean? Então, de um lado aí a orientação para a população permanecer em casa e também essa informação sobre verba, sobre investimento para a gente poder barrar aí essa contaminação. Eu volto com você no estúdio.